Estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para esclarecer as suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, que é o programa de hoje, com a presença aqui de uma das referências no tema, que é o Dr. Cláudio Bonato, mas também em outras áreas, como o direito do trabalho, o direito imobiliário, o direito comercial, o direito tributário, o direito de família e o direito previdenciário. Se você tem dúvida ou questionamento, muito fácil. Você pode enviar para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Bonato. Muito obrigado, Gil Curtis. A minha satisfação é estar aqui novamente. Saudade. O ano que vem nós vamos fazer 25 anos de programa. Hein? Começamos em 2002 e este programa, pela sua audiência, está no ar até hoje. E eu participei do primeiro. Que bom, parabéns. 25 anos. O senhor era jovem aprendiz na época, Jovem aprendiz. Aliás, eu sou ainda. Continua, né? todos nós, né? É sim. isso aí. Tá certo. A gente sempre tem coisas a aprender, Com certeza. Essa é uma das partes boas, né? Muito da nossa trajetória. Temos que aproveitar. Com certeza. Mas o Dr. Cláudio Bonato, que é o nosso convidado no programa de hoje, vai responder aos questionamentos e às dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores ou telespectadoras. E a primeira é da Angelita, que traz o seguinte relato e o seu questionamento. Estou com uma viagem marcada. Minha pergunta é: a companhia aérea, na venda específica de bagagem gratuita até 10 quilos, mas tenho visto muitas pessoas reclamando de ter que despachar. Sou obrigada a ceder a esta exigência da companhia, uma vez que na compra me deu esse direito? Pergunta a Angelita, Dr. Bonato. Aproveito, Angelita, para saudar os telespectadores que eu não saudei no início. Angelita, a questão é de difícil questionamento aí, porque dá muito problema. Inclusive, o Congresso Nacional está elaborando projeto de lei para regular de uma vez por todas essa questão. Mas há uma resolução número 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em que prevê que a bagagem até 10, 12 quilos, você é que escolhe, se leva no bagageiro, porque está previsto que é direito do passageiro levar a bagagem de mão lá dentro do avião, não precisa despachar. Algumas companhias, não sei por que, querem obrigar, mas é contra a resolução da agência reguladora, a ANAC. E o Congresso Nacional está procurando regular, porque essas questões são subjetivas, né? E o Congresso, através de lei, tenta objetivar essas questões. É muito difícil, mas a lei tenta sempre fazer isso. A lei sempre está correndo atrás do fato concreto para tentar, de uma forma o mais aproveitável possível para a sociedade como um todo, né, para que haja aí uma pacificação dessas questões. Mas não é obrigado a não despachar. O direito é você levar a Angelita lá para o bagageiro. Perfeito. O telespectador que optou por não se identificar coloca o seguinte relato e também o seu questionamento, Dr. Bonato. Estou muito preocupado com o que estou pagando de juros do cartão de crédito. Só queria saber se tem algum órgão que eu possa perguntar se estou pagando os juros justos. Não quero colocar o banco na justiça. Trabalho com este cartão há muitos anos e nunca atrasei. Emprestei o cartão para a filha e ela gastou R$56 mil. Estou em dia. Pago R$4.240 por mês. Tenho 63 anos. É outra questão, né, que há muito tempo está se discutindo na telespectador anônimo. Quanto a buscar orientação, nós temos diversos órgãos, como, por exemplo, na área administrativa, os PROCONs, PROCON aqui de Porto Alegre, PROCON estadual, não sei se você é de Porto Alegre, mas muitas cidades já têm, não no número desejado, né, que deveria ser em todos os municípios, mas são aí em torno de 80 hoje em dia, municípios que têm PROCON e prestam uma informação muito boa.
Temos as defensorias públicas, não é? Nos fóruns, ou próximo aos fóruns, tem lá a Casa da Defensoria, o próprio Ministério Público. Agora, nessa questão do juro, do cartão de crédito, quando a gente só paga uma parcela, né, e que acumula, o Conselho Monetário Nacional decidiu uma decisão muito importante para quem usa cartão de crédito e venha se endividar, que o juro nunca mais poderá exceder a 100% do valor da dívida original. Olha que coisa importante. Porque antes era uma bola de neve, ia 10 vezes, 20 vezes Sim. o original. Então, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu que o juro jamais pode passar de 100% do valor da dívida. Então, você faz lá, né, como ele está pagando 4 mil e pouco por mês. 4.240. Se o juro for maior do que esses 4 mil, vai aumentar. Pode aumentar, mas não pode passar de 100%, ou seja, o dobro da dívida original. Já mais ou menos resolveu. Não é o ideal ainda, porque o juro é muito alto do cartão de crédito. Chega a 400% ao ano, às vezes, em algumas situações. Mas, pelo menos, foi uma medida que eu louvo do Conselho Monetário Nacional, para que não se transforme numa bola de neve impagável. Tá né? certo. Tá E certo. retira as pessoas do mercado, Claro. porque ela vai ficar cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito, não vai movimentar a roda da economia com estas pessoas. Né? Tá. Isso nunca é bom para uma sociedade organizada. Correto. A terceira pergunta também, a telespectadora optou por não se identificar. E ela relata: comprei uma TV de 65 polegadas, fiz garantia estendida e ainda dentro do prazo da mesma, o aparelho estragou. Acionei o sinistro, tive 3 visitas técnicas, sendo um laudo diferente do outro, mas todos negando o conserto. Afirmaram que o defeito apresentado não estava coberto pela seguradora contratada pela loja. Estou com o televisor sem uso e agora venceu minha garantia. Quando comprei, me disseram que a garantia cobria tudo. Que situação? Por quê? Porque as pessoas não se informam, não é? Eu não faço garantia estendida. Por quê? Porque a garantia estendida não é dada pela fábrica. E quem tem o interesse princípio de manter o seu nome no mercado é o fabricante do produto. O comerciante, ele comercializa diversas marcas. Então, se uma marca ficar malquista no mercado, ele não quer nem saber, na maioria das vezes. A seguradora, muito menos. Então, essa garantia estendida já está fora a fábrica, porque não foi a fábrica que deu. Quem é que contratou a seguradora ou encaminhou o comprador do televisor à seguradora? O comerciante. Então, aí já há uma solidariedade mais do comerciante com a seguradora. Correto. E a fábrica está fora. Quem poderia bancar isso não está responsabilizado. Porque a fábrica, ela dá a garantia dela. Garantia contratual vem no manual do produto. Entendeu? O comerciante, ele é solidário porque o Código de Defesa do Consumidor colocou o comerciante solidário porque ele é obrigado a dar as informações sobre a garantia outorgada pela fábrica. Mas nessa questão de garantia estendida, a fábrica não participa. Como é que nós vamos responsabilizar quem não participou de uma contratação? A fábrica está fora. Então, vejam que temos que ter cuidado. Então, esse consumidor anônimo, o que ele deve procurar saber? E, se for o caso de entrar em juízo, dizer que não foi orientado devidamente pelo comerciante e chamar o comerciante junto. Agora, se o comerciante conseguir provar que disse a ele, olha, a seguradora é tal, a responsabilidade é da seguradora, ele vai ter que acionar a seguradora. E me parece que essa seguradora não é daquelas que prezam muito pelo interesse do segurado, porque já mandou 3 técnicos na casa do segurado e não resolveu o problema. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando ficarmos em dúvida, vamos procurar os órgãos de orientação ao consumidor para que não caiamos nesta questão. Eu não faço garantia estendida, acho que pode ser importante, mas para mim não é.
Correto. Com todo respeito. Porque o maior interessado em que o consumidor fique satisfeito, ele não participa da contratação, que é o fabricante. Esse que tem o nome a zelar. Né? Correto, correto. Porque você vai ter confiança na marca. Sim, e a marca que advém da seguradora? Não. Advém do comerciante? Não. Advém do fabricante, que está fora da relação. Tá? Perfeito. A próxima pergunta enviada pelo telespectador Augusto é um relato, ele até é bastante importante, mas extenso, né? E eu vou tentar aqui resumir. E ele disse que fez uma reclamação que refere-se ao mau atendimento de duas empresas, tá? Comprou um produto agora no final do ano passado, né? Ele teve problemas, né, no momento da compra, tá? Dizendo que a empresa informava que se eles cadastrassem teria 10% de desconto na primeira conta, tá? Aí o código gerado, encaminhado pela empresa, constava como inválido, coisas da tecnologia, tá? Não conseguiu falar diretamente, né, pelo contato disponibilizado pela empresa no site, né? Perdeu o desconto, né? Ele pagou, né, na compra uma entrega rápida que não aconteceu, tá? A empresa não deu retorno nenhum, ele enviou um e-mail, né? Mais quase uma semana depois ele, né, encaminhou um e-mail com a nota fiscal, quer dizer, comprou, não recebeu a nota, tá? Também no dia recebeu um outro e-mail dizendo que o pedido tinha sido enviado, porém o código passado não constava sem registro do link da empresa de transporte, tá? Como ninguém respondeu, ele foi no Reclame Aqui, na plataforma, tá? Funcionou, né? Teve um retorno, né? Enfim, acabou perdendo o produto, tá? Enfim, uma série de relatos que ele traz, que veio lá de dezembro até o início desse ano, tá? E não teve mais nenhum tipo de retorno da empresa, né? Por conta de todo esse descaso, acabei perdendo a possibilidade de ter o produto que eu tanto desejava, pois não estava mais disponível para compra no site. Terei que me contentar em adquirir outro produto que não quero receber o estorno do valor. Sei que essas opções que me restam e que tenho direito de acordo com o Código do Consumidor, mas é uma situação tratada de forma fria e simplória por parte dessa empresa, pois ficarei sem o produto que tanto queria. É o relato dele, que não tem uma questão, tá? Mas talvez o senhor possa fazer uma orientação aqui de maneira resumida, doutor Bonato. A coisa mais difícil que existe é o objetivar a situação subjetiva. Sim. A lei tenta fazer isso, mas na maioria dos casos. E a maioria não significa todos os casos. Correto. Por isso que o direito socorre essas situações, trazendo uma questão subjetiva. Qual é a questão subjetiva? Ele não quer aceitar o que a lei prevê. Não falou o abatimento proporcional do preço, eu vi que ele foi ver os direitos dele no código. Sim. São 3 situações, abatimento proporcional do preço, mas ele não recebeu o produto, claro. Então não tem abatimento proporcional, ele já foi na outra. A substituição do produto por outro. Ele não quer. E parece que não quer também o dinheiro de volta. E aí? Como é que fica? Dano moral é subjetivo. Nós não sabemos qual o dano moral que ele teve. Se o dano moral que ele acha que teve, que é subjetivo, depende da pessoa e do caso concreto. Sim. Se ele achar que vale a pena entrar em juízo, porque me parece que não são duas empresas, ele narra que são duas, mas é uma só. No caso específico é uma só. No caso é uma só. Então, entrar em juízo pedindo uma indenização por dano moral, aí cai naquela situação. E se o juiz achar que isso foi um simples dissabor, sim, e não der guarida ao postulado, ou então, como está tabelado hoje em dia, aí, que é no máximo R$5.000 no juizado especial. Então, é uma questão que, se ele não quer aceitar o que está na lei, pedir o seu dinheiro de volta corrigido monetariamente, que é o que o Código fala, só entrando com uma ação judicial para pedir de volta o que pagou, e o dano moral. É uma questão subjetiva, é complexa. Perfeito. Tá. O Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato. Nos aguarde.
Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Estamos hoje tratando do direito do consumidor, recebendo aqui um expert no tema, o Dr. Cláudio Bonato, que está respondendo às dúvidas e questionamentos enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima questão, Dr. Bonato, como o senhor já recebeu antecipadamente do nosso telespectador, recebeu não dele, né? Recebeu da produção aqui, do nosso telespectador William, eu vou fazer uma síntese aqui e aí o senhor depois faz o detalhamento para responder à pergunta do nosso telespectador. E ele relata no início, busca orientação sobre um caso de desrespeito ao consumidor. Adquiri um automóvel do ano 2017 por R$27 mil, um valor acima da tabela FIPE. A loja garantiu por escrito que o veículo era todo lacrado, sem qualquer vestígio de batida. Aí tem todo o relato que ele faz, né, dos detalhamentos, tá? E no final, né, ele pergunta: como devo proceder para exigir a rescisão do contrato e a devolução do valor pago, já que houve publicidade enganosa e vício oculto estrutural? É bastante importante essa questão do William, telespectador, e sempre eu falei nesse programa que quando o vício não é aparente, de fácil constatação, e há necessidade de um profissional para detectá-lo, o Código trata no artigo 26, parágrafo 3º, como vício oculto, que é aquele que só é detectável por um profissional, o que aconteceu com o William. Ele levou no mecânico que verificou que esse carro tinha sido batido diversas vezes, inclusive emendado algumas partes. E a ferrugem começou a bater ali. Então, William, você está socorrido pela garantia legal de 90 dias para os bens duráveis, como o caso do automóvel. Agora, esses 90 dias, eles não contam lá da compra do automóvel, eles contam a partir da evidenciação do vício oculto ao William. Então, cuidado, William, a partir do momento em que você levou num amigo seu mecânico que constatou o vício oculto, a partir daí começa a correr os 90 dias. Então, tome providências imediatas, não dá para entrar no juizado especial, porque a questão de autoindagação vai ter que ser nomeado perícia nesse automóvel, já que ele tem o comprovante de que o automóvel estava em perfeito estado, conforme ele narra, e você tem todas as chances de ganhar a ação judicial, receber todo o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Tá, meu amigo? Faça isso imediatamente, para não perder o prazo. E, doutor, se já passou os 90 dias, qual é a realidade? Não tem nada mais? Não, aí o prazo é decadencial, matou o direito. Matou o direito? Matou. Se ele não reclamou dentro, se ele reclamar dentro do prazo, interrompe. É o prazo da aquisição ou o prazo da constatação do laudo? Constatou e ele informou ao comerciante, estancou até a resposta negativa correspondente, aí parou de correr. Agora, se ele ficou sabendo e não notificou, não tem prova disso, não obstou o fluir do prazo e aí é decadencial, mata o direito. Tá certo, tá certo. Perfeito. Ele deve ter reclamado e tem prova disso, porque ele é muito atento pelo que eu vi. E aí obstaculizou. E esse óbito é uma palavra que eu sempre me bato o código. Óbito não é um termo jurídico, porque ou se suspende o prazo, o que é suspensão? Parou de correr, mas quando recomeçar, recomeça de onde parou. Por exemplo, está no segundo mês, recomeça do segundo mês. Agora, se for interrupção, volta ao zero. Aí começa de novo os 90 dias. E é interrupção no meu caso. Se ele reclamar, retorna para o zero. Para o zero. É isso. Porque nós temos que interpretar o código de modo mais favorável ao consumidor. Porque é o Estatuto de Proteção ao Consumidor. Correto. É uma importante observação. Mas aí doutor. o jurista que conhece as questões de direito. O direito sobrepaira a lei. A lei objetiva o direito, que é uma ciência.
Correto. Tá? A próxima pergunta, também o telespectador optou por não se identificar e traz o seu relato e pede a sua orientação, Dr. Bonato. Ele diz: deixei meu carro no estacionamento e apareceu com o radiador furado. Alguém deu uma ré e acabou furando o radiador. Gastei R$800 no conserto. Tenho nota e vídeo do mecânico. Se comprovar com as câmeras, tem como cobrar deles ou de quem fez o estrago? Pergunta o telespectador. Mas ele pergunta: tem o comprovante do pagamento no dia e hora. Eles mostrariam as imagens? Vale a pena correr atrás? Pergunta o telespectador. Sim, sempre vale a pena, como já dizia Rudolf von Ehringen, a luta pelo direito. O direito não se mede pela sua valoração econômica. Direito é direito, porque valoração econômica também é subjetiva, né? Cada R$800 pode ser desprezível como quantia para uns, mas muito importante para outros. Então, por isso que é subjetiva, depende da apreciação do sujeito. No seu caso, você tem o comprovante de estacionamento, então você já sabe se é a Santa Casa responsável ou se é uma empresa contratada pela Santa Casa para gerir o estacionamento. Então, mande uma notificação extrajudicial, acho que até pode ser por WhatsApp e tal, não precisa ir num cartório, se for uma empresa séria, né? Diz, olha, eu tenho aqui comprovação, o meu mecânico filmou, furou tal hora aí no estacionamento, eu quero notificá-los, vocês têm as câmeras aí que filmam tudo, para verificar quem foi que furou meu radiador com as imagens, ou eu vou entrar com ação contra os senhores. Tá, e certo. Poderá resolver a questão. Tá? Tá certo. Hoje em dia, doutor, todos os serviços são terceirizados. São terceirizados. Procure então ele vai já mandar a notificação para o operador. Pro operador. A próxima questão tem um relato aqui também de um telespectador que optou por não se identificar, né, e que tem um pouquinho mais de tempo aí de rodagem, né? Se lembra do plano Collor, né? Sim. E ele diz: tive dinheiro confiscado no governo Collor em 1989. Tem como receber esse valor? Ouvi falar que tem uma ação coletiva. Como fazer para participar? Se o governo devolver esse dinheiro, preciso ter provas? Ele diz que não tem nenhum comprovante. Eu já começo pelo final, né? Não tem nenhum comprovante. Eu também descobri essa ação coletiva depois de um determinado tempo. E aí cheguei à conclusão de que eu teria que ter me habilitado lá na ação coletiva, né, naquele tempo. Então, hoje em dia está tudo prescrito e eu lastimo te informar que não vai conseguir resultado algum como eu não consegui. Correto. E eu já há mais tempo, né, uns 5 anos atrás. Está prescrito já. Perfeito. O nosso telespectador Murilo traz também a sua questão. Fui comprar um produto que estava precisando e queria pagar com cartão de crédito. Só que o vendedor disse que no caso do cartão de crédito haveria um aumento no valor. Está certo isso? Pergunta o Murilo, doutor Bonato. Não, Murilo, não está certo. O vendedor deveria ter dito que há dinheiro, e aí tem que estar bem informado ao consumidor no estabelecimento, porque a lei 13.455 de 2017, se não me falha a memória, veio tentar harmonizar estas questões, porque tentavam cobrar mais caro na venda cartão de crédito. O Congresso Nacional, parece que numa decisão salomônica, disse que se for informado devidamente ao consumidor que o pagamento cash tem desconto e no cartão o preço é o regular, veja, pode dar desconto, não pode cobrar mais. Correto. Então o vendedor tinha que ter lido a lei, o Código de Defesa do Consumidor, não diga ao consumidor que no cartão vai cobrar mais. Não, no cartão é X e se pagar cash em dinheiro, não é? No Pix, à vista, porque a venda a cartão também é considerada venda à vista. À vista, né?
A próxima questão, já encaminhando para o encerramento, doutor Bonato, é da nossa telespectadora Sabrina. Meu voo atrasou mais de 4 horas e perdi uma conexão importante. Tenho direito à indenização? Tem, pela mesma resolução da ANAC que eu falei anteriormente, resolução número 400, tem direito à indenização. A jurisprudência é uníssona nesse sentido. E mais de 4 horas, inclusive a resolução diz que você tem direito até a ser colocada num hotel por conta da companhia aérea. Mais de 4 horas. Então, a resolução 400 discrimina tudo isso e acostume-se a ligar para a Agência Nacional de Aviação Civil, ali no aeroporto Salgado Filho. Dá todas as informações sobre questões relativas a voos. Tá? Muito obrigado, doutor Cláudio Bonato, pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos e contamos com o prestígio da sua audiência na próxima edição. Até lá!